E aí, Digiescolhidos, como estão todos vocês nesse dia maravilhoso? Digiescolhidos, hoje, no vídeo de hoje, a gente vai estar falando sobre os Digimentals, ou como chamados no Brasil e nas Américas, os Digiovos. Eles são os itens usados para que os Digimons consigam evoluir para o nível armadura. Eu recentemente fiz um vídeo falando qual eram os meus top 5 do nível armadura, né? Então eu decidi que eu deveria fazer um vídeo explicando eles para vocês, já que eu já percebi também que muitas pessoas pedem direto para mim fazer um vídeo sobre isso. Então vamos lá, vamos falar um pouco sobre os ovos de armadura de Digimon. Então, para começar, é muito importante quebrar alguns conceitos que vocês devem ter na cabeça de vocês, né? Porque se você é uma pessoa que só assistiu o Digimon Adventure 2 e só viu os Digimons armadura lá, você provavelmente não entende muito bem como essas armaduras realmente funcionam, né? Na realidade, pessoal, o que vocês têm que entender é: as armaduras não têm conexão nenhuma com os Digimons do Digimon Adventure. Quando você vê os Digimons do Digimon Adventure 2 usando as armaduras, eles evoluem assim, e lá no fundo da animação da evolução começa a aparecer os Digimons que representavam aquele brasão no Digimon Adventure, e sendo que isso daí não tem absolutamente nada a ver. Esses brasões, eles não têm uma conexão apenas com aqueles Digimons, né? Esses brasões têm conexão com Digimon no geral, e eles estão presentes nesses Digiovos justamente porque eles são importantes, não porque eles têm uma conexão com os Digimons da primeira temporada. Então assim, esse é o primeiro conceito que vocês têm que quebrar. Não existe na realidade uma conexão com os Digimons do Digimon Adventure, não. Segunda coisa, pessoal, por alguns problemas que aconteceram na época, a temporada do Digimon Adventure 2 não conseguiu ser tão grande quanto eles esperavam que ela fosse. Então, quando eles desenvolveram os Digimons de evolução de armadura, eles não desenvolveram apenas aqueles que apareceram na temporada. Eles desenvolveram mais. Na realidade, o que eles fizeram? Eles desenvolveram uma evolução de armadura diferente para cada uma das armaduras, para cada um dos Digiovos, para cada um dos Digimons que ia aparecer na temporada de Digimon Adventure 2. Não só isso, mas existem formas de fazer outros Digimons usarem essas armaduras e ganharem evoluções iguais ou até evoluções diferentes, né? E em terceiro lugar, muitas pessoas colocam na cabeça que a evolução armadura ela pode ser atingida somente através do uso dos Digiovos, quando isso daí não é verdade também. Existem alguns Digimons nível armadura que já foram de outros níveis, como por exemplo nível campeão, nível adulto, e um Digimon nível Hulk, nível criança, conseguiu atingir essa evolução sem usar uma armadura. Então a gente pode até pensar e entender que os Digiovos eles são apenas um atalho, eles são uma coisa que ajuda você a atingir aquela evolução, não que seja a única forma de você atingir aquela evolução. Então esses são os três conceitos principais e que eu acho que vocês têm que quebrar para que a gente entenda direito como os Digiovos, né, os Digimentals funcionam. Então vamos lá, pessoal, o que eu vou mostrar para vocês agora vão ser todos os Digimons que são evoluções de cada um dos Digiovos, para vocês entenderem como cada um desses Digimons atinge esses níveis através de todos os Digiovos, né? Então vamos nessa. Então, pessoal, só para dar um adendendo aqui, outro ponto que vocês precisam colocar na cabeça de vocês. Durante a passagem dos nomes dos Digiovos do japonês para as Américas, né, para a gente, para os Estados Unidos e tal, existiram alguns erros, algumas falhas que foram cometidas. Então, a maioria deles estão com o nome correto. Então, por exemplo, o Digiovo da Coragem, o Digiovo da Amizade, está tudo certo. Porém, quando eles foram colocar os nomes para os Digiovos da Mimi e do Joey, né, ou da Confiança e da Sinceridade, como vocês quiserem chamar, os nomes ficaram errados, né? O Digiovo que veio dos de água, né, o Digiovo que vocês conectam com o Joey, com o Gomamon, ele é chamado nas Américas de Digiovo da Confiança, mas na realidade ele é o Digiovo da Sinceridade, no Japão, isso no original. E o Digiovo da Mimi, que é o que vocês se conectam com a Palmon,
ele é chamado de Digiovo da Sinceridade, né, pra gente. Mas o nome original dele é Digiovo da Pureza. Então, eu vou citar os nomes em japonês, traduzidos para o inglês. Então, quando eu for falar dos Digimons como Submarimon, por exemplo, eu vou falar que ele evolui do Digiovo da Sinceridade. E quando eu for falar dos Digimons como o Shurimon, por exemplo, eu vou falar que ele veio do Digiovo da Pureza, tá bom? Então, entendam isso. Todos os nomes estão corretos, menos o nome do Digiovo da Confiança, que na realidade é o da Sinceridade, e o Digiovo da Sinceridade, que na realidade é para ser o Digiovo da Pureza. Beleza, pessoal? Então a gente vai começar pelo Digiovo da Coragem, pessoal. Digiovo da Coragem, que é o primeiro que apareceu na temporada de Digimon Adventure 2. Como eu já expliquei para vocês, durante o Digimon Adventure 2, apenas o Vimon foi capaz de usar esse Digiovo para evoluir para o Flamedramon. Porém, esse Digiovo pode ser usado em todos os outros Digimons do Digimon Adventure 2 para eles alcançarem evoluções diferentes também. Certo? Não só isso, mas também outros Digimons foram capazes de usar o Digiovo da Coragem de formas diferentes em outros jogos de cartas e coisas do tipo. Mas o que eu vou fazer vai ser o seguinte, pessoal. Eu vou citar para vocês apenas as evoluções dos Digimons principais do Digimon Adventure 2, certo? Porque senão a gente vai citar muitas coisas e vai deixar vocês perdidos, certo? Então vamos lá. O primeiro de todos é o Flamedramon, obviamente, evolução do Vimon. O segundo é o Shadramon, que é esse que parece uma borboleta de fogo. Ele é evolução do Ovo da Coragem do Warmon. O terceiro é o Boarmon, esse que parece um javali de fogo. Ele é a evolução do Ovo da Coragem do Armadillomon. O quarto da lista, o Dinossauro Azul, é chamado de Alomon, e ele é a evolução do Ovo da Coragem do Haunkmon. O quinto da lista, esse que parece um cara tribal, ele chama Baromon, e ele é a evolução do Ovo da Coragem do Patamon. E o sexto da lista, que chama Lynxmon, ele é a evolução do Ovo da Coragem da Tailmon, da Gatomon, né? Então esses são os principais Digimons, evoluções da Coragem, que você vai encontrar em Digimon. Lógico que existem outras, como eu já expliquei para vocês, como por exemplo, já existiu um caso de um Tentomon usar um Digiovo da Coragem para ele virar um Flare Wizardmon, mas tipo, isso foi uma coisa que aconteceu uma vez só, deve ter sido num jogo de cartas ou em algum jogo de videogame. Então, assim, isso aconteceu, mas essa daí não é a evolução da Coragem mais importante. Então é por isso que eu vou citar apenas esses 6 para vocês, tá bom? Então vamos pro próximo. Em seguida, em segundo lugar, a gente tem o Digiovo da Amizade. Aí em primeiro ali da lista vocês vão ver o Hydramon ou Light Dramon, que é do Vimon, né? Em segundo é o Togemogumon, esse porco-espinho com espinhos brancos, é a evolução da amizade do Warmon. Em terceiro é o Sepikmon, que ele parece esse macaco com uma máscara tribal, é a evolução da amizade do Armadillomon. Em quarto, a gente tem um Digimon chamado Hinkmon, que é aquele que vocês estão vendo que parece um cara azul com umas luvas na mão, né? Ele é a evolução do Ovo da Amizade do Haunkmon. E em quinto, a gente tem o Stegomon. Stegomon, que é a evolução com o Ovo da Amizade do Patamon. E por último, a gente tem o Bitmon, que é esse rosinha que parece um coelho, que é a evolução com o Ovo da Amizade da Tailmon. Em terceiro da lista, a gente vai ver as evoluções com o Digiovo do Amor. O Digiovo do Amor vai fazer com que o Vimon evolua para esse aí que vocês estão vendo, ele chama Setmon, primeiro da lista. Em segundo, a gente vai ver a evolução do Amor do Warmon, que é chamado de Allmon, é uma coruja. Em terceiro, a gente vai ver o Pteranomon, que é a evolução com o Digiovo do Amor do Armadillomon. Em quarto, a gente vai ver o Halcymon, ou a Halcymon, como você quiser chamar, é a evolução do amor que a gente viu na temporada de Digimon Adventure 2, né, do Haunkmon. Em quarto, a gente vai ver o do Patamon, que chama Pipismon, é a evolução do amor que parece um morcego. E em sexto e por último, a gente vai ver a Swanmon, que é a evolução com o Digiovo do Amor da Tailmon. E em quarto da lista, a gente vai pro Digiovo da Sabedoria
O Digiovo da Sabedoria faz com que o Vimon se transforme nessa abelhinha, que chama Honeybeemon. Para o Wormmon, a gente tem um Digimon chamado Circhimon, que é esse branco, esse besouro branco. Em terceiro, a gente tem o Digimon, né? Evolução da Sabedoria do Armadillomon, que a gente vê bastante na temporada. Em quarto, pro Haunkmon, a gente tem o Flybeemon, também um tipo de abelha vermelha, né? Em quinto, a gente tem pro Patamon o Mothmon, que parece com uma mariposa, né? Com o Digiovo do amor, da sabedoria. E em sexto, e por último, para Tailmon, a gente tem o Butterflymon, com o Digiovo da Sabedoria. Então é muito interessante que o Digiovo da Sabedoria faz com que todos se transformem em insetos, né? Então o Brasão da Sabedoria tem uma conexão muito forte com Digimons do tipo inseto. Em quinto, a gente vai para o Digiovo da Pureza. Digiovo da Pureza, que é o meu favorito de todos os Digiovos, porque tem mais Digimons nessa lista que eu gosto. A gente tem o Yaxamon, em primeiro da lista. Em segundo, a gente tem pro Wormmon o Nohemon, que parece um espantalho. Em terceiro, a gente tem pro Armadillomon, que se transforma em Frogmon, esse sapo helicóptero nas costas. Em quarto, a gente tem o Shurimon, que é um dos meus Digimons favoritos de todos, que é a evolução do Hawkmon, que é o Digiovo da Pureza. E em quinto, a gente tem o Ponchomon pro Patamon, parece esse cactus lutador com um chapéu na cabeça. E em sexto e por último, a gente tem o Kabukimon, que é a evolução com o Digiovo da Pureza da Tailmon. E em sexto da lista, a gente vai pro Digiovo da Sinceridade, que é o Digiovo que normalmente atribui poderes de criaturas marinhas, né, pros Digimons que usam ele. Em primeiro a gente tem o do Vimon, que chama Depthmon, esse primeiro da lista. Em segundo, pro Wormmon, a gente tem o Archelomon, que parece com essa tartaruga aí marinha, né? Em terceiro, a gente tem o Submarimon, que é a evolução do Digiovo da Sinceridade que a gente mais vê durante a temporada, né? Em quarto, a gente tem o do Haunkmon, que é chamado de Orcamon, que é essa baleia orca meio golfinho com uma roupa de salva-vidas, né? Em quinto, a gente tem pro Patamon o Amantaraimon, ou Mantaraimon, como você quiser chamar, essa arraia, né, Digimon. Em sexto e por último, a gente tem a Tilomon, que é a evolução do Ovo da Sinceridade da Tailmon. Para quem jogou jogos de Digimon como Digimon Battle Card do PlayStation, deve lembrar que a Tailmon ganhava esse Digiovo durante o jogo. E em sétimo da lista a gente tem o Digiovo da Esperança, que mais pessoas vão ligar esse Digiovo ao Patamon, né, que o Patamon usava. Mas vamos lá, em primeiro lugar da lista a gente tem o Sagittarimon, que é a de evolução da Esperança do Vimon. Em segundo lugar a gente tem o do Wormmon, que evolui para o Bullmon, esse parece um touro com uma capa vermelha nas costas. E em terceiro lugar, para o Armadillomon, a gente tem a Sheepmon, essa ovelhinha cor-de-rosa, a evolução da Esperança do Armadillomon. E em quarto lugar, a gente tem o Musimon, né, esse alce de chifres azuis, a evolução da Esperança do Haunkmon. E em quinto lugar, a gente tem o tão conhecido Pegasusmon, né, que é a evolução da Esperança do Patamon. E em sexto lugar e último da lista, a gente tem o da Tailmon, chamado de Goatmon, ou Goatmon, como você chamar esse bode com chifres dourados, é a evolução da Esperança da Tailmon. Aí então a gente tem o Digiovo da Luz, que é o Digiovo que mais pessoas vão conectar com a Tailmon, né? Em primeiro lugar, para o Vimon, o Digiovo da Luz faz ele se transformar em Gargoylemon, que é esse branco com asinhas, parece um cara assim com braços longos. Em segundo lugar, para o Wormmon, a gente tem o Quetzalmon, que é essa serpente meio dragão aí, né? Também chamado de Coatlmon, né? Em terceiro lugar, para o Armadillomon, a gente tem o Ciarromon, que parece um cavalo marinho com uma corneta no lugar da boca, assim, né? Aí pro Haunkmon a gente tem a Harpymon. Não sei se algumas pessoas vão lembrar, mas a Harpymon apareceu em Digimon Tamers.
E daí em quinto lugar pro Patamon a gente tem o Mambomon, esse que parece um peixe com luvas de boxe. E em sexto lugar, a mais conhecida Nefertimon, que é a evolução com o ovo da luz da própria Teiyumon. E em nono lugar, pessoal, a gente vai ter um brasão que não é muito conhecido de todas as pessoas. Esse é o Digiovo da Bondade, do Brasão da Bondade. Para quem não sabe, quem tinha o Brasão da Bondade era o Ken. Era o Imperador Digimon enquanto ele estava do bem. O brasão dele era o Brasão da Bondade e ele tem um Digiovo chamado Digiovo da Bondade, que infelizmente não foi usado durante a temporada Digimon Adventure 2, mas ele existe, tá? E todos esses Digimons têm evoluções usando o Brasão da Bondade. Então, em primeiro lugar, a gente tem o Vimon, e o Vimon se transforma nesse canguru chamado Kangaomon, né? Esse canguru com luvas de boxe. Em segundo lugar, pro Warmon, a gente tem o Pushiemon, né? Que é um Digimon bem interessante, bem amorzinho, né? Ele seria a evolução do próprio Warmon com o brasão do seu próprio Digi escolhido. Pode ver que ele é todo baseado em amor, com corações e tal. Em terceiro lugar, pro Armadillomon, a gente tem o Camelemon, que é esse Digimon camaleão. Em quarto lugar, pro Haunkmon, a gente tem o Toukanmon, que eu não sei se alguém vai lembrar, quem assistiu Digimon Frontier vai ter visto que apareceram os Toukanmons lá. Em quinto lugar, a gente tem o Prairiemon, que é a evolução da bondade do Patamon. E em último lugar, para quem assistiu Digimon Cross Wars conhece esse Digimon, é o Opossumon, esse ratinho que segura alguns balões na mão. Ele era Digimon de uma Digi escolhida da última parte do Digimon Cross Wars, mas ele é uma evolução Armor da Teiyumon com o brasão, com o Digiovo da Bondade. E aqui então a gente chega no Digiovo do Milagre. Muitas pessoas conectam direto o Digiovo do Milagre com o Magnamon, né? Que é o Magnamon, que é um dos membros dos Royal Knights, que foi uma das evoluções mais legais que o Vimon já assumiu na história dele, né? Porém, o Digiovo do Milagre tem evoluções possíveis com todos os Digimons também. Então vamos lá. Primeiro lugar da lista, esse que vocês já conhecem bem, é o Magnamon, membro dos Royal Knights. Em segundo lugar, para o Warmon, a gente tem o Kongomon, esse inseto com vários braços, esse besouro dourado, né? E em terceiro lugar, para o Armadillomon, com o Digiovo do Milagre, a gente tem o Elefamon, esse Digimon elefante que tem turbinas no lugar das orelhas. Em quarto lugar, para o Haunkmon, a gente tem o Peacockmon, que é esse que parece um pássaro meio dragão com umas asas feitas de luz e uma armadura azul. Em quinto lugar, a gente tem para o Patamon o Rhinomon. Rhinomon, que é esse rinoceronte com a armadura toda dourada, é a evolução do milagre do Patamon. E em sexto e último lugar, para Teiyumon, a gente tem o Meiudramon, esse que parece um cavalo meio dragão com uma armadura no corpo todo, um cabelo azul e umas asas douradas. Todos esses são Digimons do Milagre, pessoal. Porém, de todos esses aqui, o único que tem nível Cavaleiro Sagrado é o Magnamon, ok? E por último, e não menos importante, obviamente, usando o Brasão do Destino com o Digiovo Dourado do Destino, a gente tem o único Digimon que é evoluído através desse Digiovo, sendo o Golden Rapidmon, ou o Rapidmon Dourado, Rapidmon Armadura, como você quiser chamar. Ele é o único Digimon que evolui através desse método. Mas como eu disse para vocês, pessoal, outros Digimons passam por evoluções diferentes usando os Digiovos, né? Isso já aconteceu em jogos de cartas, isso já aconteceu em jogos de videogame. Direto eles inventam alguma coisa diferente. Esses que eu passei para vocês aqui agora são especificamente os mais corretos, os mais certos, aqueles que eram todos para terem acontecido durante o Digimon Adventure 2, mas a grande maioria não aconteceu por falta de verba, porque a temporada só podia ter 50 e poucos episódios, então muitas coisas foram cortadas, tá bom, pessoal? Então, esses todos que eu mostrei para vocês aqui agora, até o Golden Rapidmon, são todos os Digimons nível Armor que são considerados os mais certos, os mais oficiais, beleza? Então agora eu espero que eu tenha mostrado para vocês quem eles são e respondido as dúvidas mais comuns sobre os Digimons nível Armadura, né? Como eu vi que muitas pessoas sempre pedem porque é meio confuso. Eu entendo o lado de vocês, sabe? Porque ficou confuso, ficou bagunçado
Isso já há tantos e tantos anos. E a Digimon Company, ela é uma empresa muito lenta para resolver esses tipos de problema. E às vezes ela nunca vai resolver esses tipos de problema. Então a gente às vezes tem que procurar o método mais fácil e melhor da gente entender esse tipo de assunto, sabe? Então eu deixo para vocês aqui esse vídeo esperando que vocês tenham entendido um pouco melhor como esses tipos de coisas funcionam, vendo quem eles são, certo? Para que se um dia mais para frente vocês forem usar isso de alguma forma ou alguém perguntar para vocês, vocês saibam de onde tirar essa informação e o que responder, né, numa situação como essa. Então, assim, só para finalizar, é aquilo que eu disse, pessoal, existem outras evoluções que já aconteceram por causa desses Digiovos. Então, um bom exemplo que eu usei para vocês foi o Tentomon virando o Flame Wizardmon, né? Ou então tem outros, por exemplo, teve situações onde uma armadura virou outro Digimon de armadura usando outro Digiovo, sabe? Então, assim, é uma coisa meio bagunçada por causa de jogos de cartas que tiveram coisas embaralhadas, por causa de jogos de videogame que fizeram coisas diferentes. Mas lembrando sempre que isso que eu passei pra vocês aqui agora é o oficial, é o mais forte, é o que normalmente é visto como o certo pros Digimons armadura, tá bom? E eu já sanei essa dúvida antes, mas lembrando que alguns Digimons armadura, já por causa também de jogos de cartas e por causa de jogos de videogame, já tiveram níveis alternativos. Como por exemplo, nível campeão, por exemplo. O Flamedramon, por exemplo, se você checar o perfil dele no site Wikimon, você vai ver que o level de evolução dele pode ser tanto adulto como a armadura. Então quer dizer que em alguma ocasião já usaram o Flamedramon como um Digimon de nível adulto, que Digimons nível Rock poderiam chegar nele como uma evolução comum. E assim como a gente sabe que ele não é só isso, ele é um Digimon armadura, que ele é alcançado através do Digiovo da Coragem, certo? Então, espero que eu tenha respondido todas as dúvidas de vocês. Lógico, se vocês tiverem mais dúvidas, eu sempre peço para vocês, deixem aí nos comentários. Eu vou fazer o meu máximo para tentar responder vocês, ou outros curtidores, outros inscritos do canal vão ver suas dúvidas e se eles tiverem as respostas, eles também vão ajudar vocês. Tá bom, pessoal? Então, como sempre eu peço para vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixe um like ou um dislike se você não gostou. Se você é novo por aqui, se inscreva no canal para ficar sabendo mais de Digimon. Se você gostou do canal, você pode me ajudar de outras formas, como compartilhando esse vídeo, levando esse vídeo para amigos seus que você acha que vão gostar desse tipo de assunto. E clicando no sininho aí do lado, você vai poder estar recebendo notificação de vídeos novos sempre que eles forem postados aqui no canal, para que você seja um dos primeiros a assistir o vídeo, se você quiser. Então eu deixo, como sempre, um enorme abraço para todos vocês. Saibam que eu amo conversar de Digimon com todos vocês. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo. Fui! Abraço do Genai.